Esse estudo mostra claramente dentro das Escrituras que os pastores de hoje são cães devoradores. Isaías capítulo 56 versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, deitados, sonham e gostam de dormir. Isaías capítulo 56 versículo 11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção, eles são pastores. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Acautelai-vos dos cães pastores, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Apocalipse capítulo 22 versículo 15, ficarão de fora os cães pastores, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica mentira. Atos capítulo 20 versículo 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. As suas palavras de advertência eram solenes avisos, que tinham o intuito de abrir os olhos dos fiéis sobre o surgimento de falsos mestres e ensinos destruidores, que emergiriam do seio da própria igreja e causariam danos terríveis às ovelhas do Criador. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos a si. Atos capítulo 20 versículo 30. Os apelos do apóstolo dos gentios são tão reais e atuais, que ainda podemos ouvi-los em nosso espírito, clamando aos fiéis do século XXI que estejam despertos e com os olhos bem abertos, e, acima de tudo, examinando as Escrituras para não serem em nenhum momento enredados ou feitos presas fáceis de lobos vorazes transvestidos de ovelhas. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2 versículo 8. O Messias, falando aos seus discípulos, deixou bem claro que pelos frutos tais indivíduos seriam conhecidos e detectados. Os ensinos do Mestre demonstram com clareza que tais homens teriam um caráter duvidoso e que suas próprias ações dariam testemunho contra eles mesmos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 versículo 15,16. As evidências do avanço do engano e de toda sorte de desvios doutrinários dão um claro aviso a todos nós da existência de um complô das trevas nestes tempos finais visando destruir os alicerces da verdade, também, desferir terríveis golpes contra a palavra do Criador. Não devemos nos esquecer que o espírito do erro como precursor do anticristo está no mundo. O apóstolo Paulo afirma que este espírito atua agora sobre os filhos da desobediência. Vejamos porque já o mistério da injustiça opera segundo a Tessalonicenses capítulo 2 versículo 7. E ainda e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Tessalonicenses capítulo 2 11. Estando sob a influência do erro, esses indivíduos se tornam potenciais instrumentos usados pelo inimigo de nossas almas para disseminar toda sorte de malefícios e enganos sedutores com o único alvo de confundir ou causar danos à verdade. Judas sobre esses apóstatas assevera porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do Criador. Judas capítulo 4. Estejamos, portanto, precavidos e prontos para defender o estandarte da fé através da espada do Espírito. A seu tempo os cães pastores serão desmascarados e as ovelhas poderão descansar seguras no aprisco do verdadeiro pastor. Porque terá um rebanho e um pastor se ouvires a voz do verdadeiro pastor. João capítulo 10 versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quer ser salvo, livrem-se desses cães pastores.